Olá pessoal, professor Rodrigo falando. Hoje a aula será sobre números inteiros. O conjunto dos números inteiros é formado por números negativos, positivos e pelo zero. Para expressar um número negativo, obrigatoriamente, nós temos que botar o sinal de subtração na frente do número. Por exemplo, aqui eu tenho menos 5, menos 3, menos 20. Já a representação dos números positivos, eu posso botar o sinal de adição na frente do número, mais 10, mais 30, ou representar um número sem sinal algum, 40, 50. Eu subentendo que ele é positivo. Exemplos. Aonde que nós encontramos os números inteiros? Por exemplo, saldo de gols de um time no campeonato de futebol. O saldo de gols dele pode ser positivo ou negativo. Isso vai depender de quantos gols ele fez e quantos gols ele sofreu. Se ele sofreu mais do que fez, o saldo de gol dele vai ser negativo. Agora, se ele fez mais gol do que sofreu, o saldo de gol dele vai ser positivo. Localização geográfica, coordenada da latitude ou longitude. Pode ser tanto positivo quanto negativo. Dívidas. Se eu estou devendo R$ 10 a uma pessoa, quer dizer que o meu saldo é de R$ 10 negativos para essa pessoa. Se você estiver devendo ao banco R$ 30, por exemplo, quando você puxar o extrato da tua conta, vai estar assim, ó, menos R cifrão R$ 30. Esse sinal aqui quer dizer que você está com saldo negativo. Temperaturas. A temperatura ela pode ser positiva, pode ser 0 graus ou negativa. A temperatura exemplifica muito bem o conjunto dos números inteiros. O primeiro conjunto natural que você aprendeu foi o conjunto dos números naturais, que é representado por essa letra N. E os números naturais são 0, 1, 2, 3, até mais infinito. É um conjunto que não tem fim. Houve a necessidade de se criar o conjunto dos números inteiros, que é representado por essa letra Z, e os números inteiros ele vai para menos infinito e vai para mais infinito. Como você pode ver, aqui está localizado o zero. À direita do zero, eu sempre represento os positivos, e à esquerda do zero, eu represento sempre os negativos. O zero, ele não é nem negativo nem positivo, ele é apenas o zero. Vamos fazer a representação agora dos números inteiros na reta numérica. Quando eu for desenhar a reta numérica, eu ponho sempre no meio dela o zero como referência. Aí à direita nós sabemos que são os positivos, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E aqui na ponta da reta eu faço uma seta para indicar infinidade. À esquerda do zero, eu tenho os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Aqui também indico uma seta para infinidade. Então aqui é uma reta numérica com os números inteiros localizados. Lembrando que a distância entre eles é sempre de uma unidade. Números opostos ou simétricos. Opostos ou simétricos são palavras sinônimas, identificam a mesma coisa. Ora a questão vai falar de números opostos para você e ora a questão vai falar de simétricos para você. Aí você tem que se lembrar que significam a mesma coisa. Dois números inteiros são opostos ou simétricos quando a distância entre eles é igual em relação ao zero. Então eu tenho a reta numérica. Como eu falei, a distância entre eles é de uma unidade certinha, mas meu desenho não ficou, mas você considera que sim. Então, por exemplo, eu tenho aqui 1. A distância de 1 até 0 é de uma unidade. E a distância de menos 1 até 0 também é de uma unidade. Logo, eles têm a mesma distância. Então, eu falo que o simétrico de menos 1 é 1 e o simétrico de 1 é menos 1. Da mesma maneira, o 3, ó, em relação ao zero, a distância é de 3 unidades. E o menos 3 é a mesma coisa. A distância até o zero é de 3 unidades. Portanto, eu falo que o simétrico de menos 3 é 3 e o simétrico de 3, menos 3. Vamos falar o simétrico de cada número aqui. O simétrico de menos 5 é 5 ou mais 5, tanto faz. O simétrico de mais 10, menos 10. O oposto de menos 7, 7 ou mais 7.
e o oposto de 9, menos 9. Ou seja, o oposto ou simétrico de um número é o mesmo número, mas com o sinal trocado. Módulo ou valor absoluto de um número inteiro. O que ele é? É o valor do numeral sem considerarmos o seu sinal. Como que eu reconheço que o número está em módulo? É quando ele está entre essas duas barras verticais. Então, eu leio aqui o módulo de menos 6, o módulo de 11, o módulo de mais 2, o módulo de menos 3, o módulo de mais 5. E o módulo também de um número tem a ver com distância. A distância de menos 3 em relação ao zero é a mesma distância do 3 em relação ao zero, de 3 unidades. Por isso que o módulo de menos 3 é 3 e o módulo também de mais 3 é 3, pois módulo tem a ver com distância. Então, aqui o módulo de menos 6 vai ser 6, o módulo de 11, 11, módulo de mais 2, 2, módulo de menos 3, 3, módulo de mais 5, 5. É somente o valor absoluto do número sem sinal, comparando números inteiros. Você já deve ter visto esses sinais aqui quando você estudou números naturais. Então, nós estamos acostumados a fazer comparação com números naturais. Agora vamos aprender com o inteiro. Antes disso, vou relembrar aqui cada sinal para você. Esse sinal aqui é o sinal do maior do que, esse daqui menor do que, esse daqui é o sinal de igual a. Lembrando que esse sinal maior do que ou menor do que, a abertura dele fica sempre voltado para o maior número. E a gente lê sempre da esquerda para a direita. Tem outro macete também que se você der um risquinho aqui embaixo, aquele sinal que ficar semelhante a 7, que é esse caso aqui, ele é o maior do que. E aquele que ficar semelhante a 4, ele é menor do que. Antes de começarmos a comparação, vou desenhar a reta numérica. Qualquer número positivo é maior do que zero, e a comparação entre os positivos, a gente já sabe. Os negativos com o zero é sempre maior. Comparação de negativo com positivo, o positivo é sempre maior. Agora preste atenção na comparação entre os negativos. O número negativo é maior quando ele está mais próximo de zero. Então, por exemplo, o menos 3 é maior do que menos 4, pois está mais próximo de zero. O menos 2 é maior do que menos 3, porque ele está mais próximo de zero. O menos 1 é maior do que menos 2, porque ele está mais próximo de zero. Então, eu posso dizer muito bem que o maior número inteiro negativo é o menos 1. Vamos agora às comparações. 0 é maior do que, menor do que ou igual a menos 4? 0 é maior do que menos 4. Então, a abertura do símbolo fica para o zero. E eu leio da seguinte forma. 0 é maior do que menos 4. 0 e menos 10. 0 é maior do que, menor do que ou igual a 10? 0 é maior do que menos 10. Então, a abertura do sinal fica para o zero, sempre para o maior número. E aqui eu leio 0 maior do que menos 10. Menos 3 e 0. Menos 3 é menor do que 0. Então, tenho que utilizar aqui o sinal do menor. E confirmando que a abertura do símbolo fica sempre para o maior número. Menos 1 e 0. Menos 1 é menor do que 0. Então, tenho que utilizar aqui o sinal de menor, já que minha leitura é da esquerda para a direita. 0 e mais 1. 0 é menor do que mais 1. Então, a abertura do sinal tem que ficar para o maior, mais 1. 0 mais 10. 0 é menor do que mais 10. Então, a abertura do símbolo tem que ficar sempre para o maior, que aqui no caso, mais 10. Mais 8 e 0. Mais 8 é maior do que 0. Então, tem que botar a abertura do símbolo sempre para o maior número. E aqui eu leio, mais 8 é maior do que 0. Mais 2 e 0. Mais 2 é maior do que 0. Portanto, eu completo aqui com o sinal de maior. 7 e 4. 7 é maior que 4. Portanto, a abertura do símbolo fica para o 7. Presta atenção agora aqui. Ele está falando que o módulo de menos 5 é maior do que, menor do que ou igual a 5. Vamos verificar. Primeiro a gente tem que saber quanto que vale o módulo de menos 5.
O módulo de menos 5 é o próprio número sem sinal algum. Então, se o resultado do módulo de menos 5 é isso daqui, você tem que comparar com esse daqui. Logo, a gente percebe que são iguais. Então, eu posso dizer muito bem que o módulo de menos 5 é igual a 5. Da mesma maneira, eu vou comparar aqui. Módulo de mais 10 é maior, menor ou igual a 10? Vamos verificar. Primeiro, o módulo de mais 10 é 10. Vou comparar esse resultado com esse número aqui. Logo, eles são iguais. Então, eu sei que o módulo de mais 10 é igual a 10. Módulo de menos 20 é maior, menor ou igual a menos 20? Não sei, vamos verificar. Módulo de menos 20 é igual a 20. E 20 é diferente de menos 20. Logo, aqui eu não posso usar o sinal de igual. Então, eu sei que esse número aqui é maior do que esse. Então, vou completar aqui com o sinal de maior. Então, eu falo que o módulo de menos 20 é maior do que menos 20. Agora, aqui na comparação entre números negativos. Menos 7 é maior, menor ou igual a menos 5? Igual a gente sabe que não é. Mas menos 7 é menor do que menos 5. Logo, a abertura do sinal tem que ficar sempre com maior. Então, aqui eu leio que menos 7 é menor do que menos 5. Menos 1 e menos 10. Menos 1 é o maior número inteiro negativo. Logo, ele é maior do que menos 10. Portanto, a abertura do sinal tem que ficar para menos 1. E eu leio que menos 1 é maior do que menos 10. Menos 17 menos 20. Menos 17 está mais próximo de zero, logo ele é maior do que menos 20. Portanto, a abertura do símbolo tem que ficar para menos 17 e a minha leitura fica menos 17 maior do que menos 20. Pessoal, ficamos por aqui e até a próxima.